Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Amigos, hoje mais um capítulo da série O Franguinho Entrevista. E o convidado de hoje é muito especial. Olha, o nome mesmo, o nome completo, é bem comprido. Paulo Silas do Prado Pereira. Mas vocês estão falando que é comprido porque vocês ainda não viram a lista de títulos, a lista de clube, o histórico do nosso Silas, um nome grandioso no futebol brasileiro. Para nos ajudar a entrevistá-lo, estão aqui comigo Ailton Amalfi, Luiz Quartarolo, Alberto Gaspar e, logicamente, o grande Silas. Silas, muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Franguinho Sem Censura. Um bom dia para vocês, bom dia para todos. Um prazer estar com vocês aí. Obrigado pelo convite. Agradecer também a galera lá da ESPN, né? Pose, Rubens Pose, meu chefe e irmão, e por ter também, né, cedido e por ter liberado a gente para estar junto. E só tem fera aí desse lado aí, hein? Tô até com medo já. Vai, Quartarolo, manda a bucha. Vamos no sentido horário. Essa é pela idade, viu, Silas? Às vezes começa a fazer sacanagem comigo, é pela idade. Paulo Silas, é um grande jogador de futebol. Silas, vamos falar das coisas atuais para começar, né? A gente discute muito aqui o seguinte, né? E a gente é saudosista mesmo, porque a gente gostava de gente que jogava bola, né? E o Amalfi, agora há pouco, estava dizendo assim: tal jogador aí é moderno. Eu falei assim, pô, agora para falar que o cara é bom, falar que é moderno, né? Você já era moderno naquela época, meu caro amigo Paulo Silas, e é ótimo te ver mais uma vez. Ô, Quartarolo, bom dia. Eu me tornei moderno naquela época porque o treinador era moderno. A gente estava falando do Cilinho aqui, antes, né, da gente entrar no ar aqui no programa. E o Cilinho, o que o pessoal faz hoje, ele já fazia lá atrás. Então, ele já pensava, ele era além do tempo dele. E ele ensinou isso para a gente, para o Careca, para o Miller, para mim, para o Sidney, para o Pita, para o Bernardo, para a galera lá de trás também, da zaga, né? Então a gente acabou, e se vocês prestarem atenção, coisa que vocês fazem, né, e muito bem, não tem mais meia direita hoje. Hoje o meia direita é o volante que faz a transição. Paulinho, o Elias, né, o próprio Mineiro, que são volantes meias. Mas meia que fazia volante, como eu fazia, não tem mais. Hoje não existe mais. E a gente está sofrendo, e a Argentina está batendo na gente por conta disso também, porque a gente não tem mais número 10. Os número 10 estão todos jogando de ponta direita hoje. E aí, é porque é sistema, porque é modernidade, mas não tem mais quem pensa o jogo. A seleção não tem quem pensa o jogo. E isso é muito prejudicial, né? O último pensador aí foi o Renato Augusto, 2018, que quase faz aquele golaço contra a Bélgica, empata o jogo, né? E aí a gente ia ver o que ia acontecer depois. Mas a gente já não tem mais. E aí, quando vão os 10 para a seleção, eles nem jogam. Eles não jogam mais, não tem hoje um 10 que você fala, quem que é o 10 da seleção? Lucas Paquetá? Lucas Paquetá é volante pela esquerda, né? De saída. Não é o 10, o cara que fica ali tomando pancada, aguentando. Riquelme, né? Esse tipo de jogador, né? Bom, posso seguir? Ó, é o seguinte, Silas, eu como São Paulino, você pode ficar tranquilo que comigo você não vai sofrer nada aqui. Muito pelo contrário. Ô, saudade, pelo amor de Deus, né? Como a gente sofre com isso. Eu sempre lembro de uma vez que, quando o Raí foi embora, né? E aí um dia, era até coisa mais rara na época, e estava passando um jogo do Paris Saint-Germain na televisão, né? Gente, o Raí deu uma matada de bola que eu falei, me cortou o coração. Eu falei, ai, meu Deus do céu, eu nunca mais vou ver isso no São Paulo e tal. Mas eu estava pensando aqui, né? Desse time maravilhoso que nos deu tantas alegrias, você acha que foi você que teve assim menos destaque? Não sei, né? Sabe o que eu estou querendo dizer, né, Silas? Eu imagino, né? Totalmente.
Careca, Miller, Pita, não sei. Não sei se você teve menos oportunidades na seleção. Como é que é isso? Como é que e como é que era a relação na época e como é que ela ficou depois também? Eu tenho uma resposta muito boa para isso, porque isso depois veio acontecer no São Lourenço, na Argentina. Porque no São Lourenço, na Argentina, o Bambino Vera, que jogou aqui, jogou no Corinthians, né? Héctor Vera, ele falava para mim: você tem que pisar a área grande. Eu quero você dentro da área grande. Eu fiz muitos gols na Argentina, fiz muitos gols contra o Boca, muitos gols contra o River. Mas o Cilinho, Alberto, aliás, Alberto, nome do meu pai, em nome do meu irmão, ele Carlos Alberto, né, também. Então, tem um carinho muito grande por esse nome, né? Tá tudo em casa. Tudo em casa. E o Cilinho, ele não precisava nem do Pita e nem do Silas para ir para dentro da área fazer gol, porque ele tinha o Miller e o Careca. Então, o Pita, o Sidney e eu, a gente trabalhava muito, e até o Bernardo também, a gente trabalhava muito para o Careca e para o Miller. E eu, como a gente ganhava tudo, eu fiquei satisfeito com aquilo. Porque se eu tivesse feito no São Paulo o que eu vinha fazer depois no São Lourenço, eu também teria tido muito mais sucesso até na seleção brasileira. Então, assim, eu acho que foi uma não necessidade do Cilinho e talvez uma falta maior de ambição minha naquele momento de pisar mais a área. Porque eu tinha gol também. Tanto que depois eu vim fazer muitos gols na Argentina, que era muito mais difícil, né? Do que no Brasil. Então, assim, foi um espaço que eu acho que eu não consegui preencher como poderia, mas também era inexperiente, né? Era novo, ali 20 anos, não tinha ainda 19, 20 anos, não tinha ali naquele momento a inteligência para perceber isso. Quer dizer, e para o torcedor e para tudo, quer dizer, vale o cara que está marcando, está fazendo gol, né? Sim, eu era o motor. Marca, é o que fica, né? Eu era o motor do time do São Paulo, mas eu não era o cara que fazia os gols. Fiz gols também no São Paulo, gols importantes até, mas não como poderia ter feito muito mais. Bom, o Silas, vamos falar uma coisa, ele foi um dos melhores jogadores daquela Copa América de 89, que o Brasil não ganhava, não sei, há 30, 40 anos, não lembro. Mas, Silas, vamos voltar para o futuro, depois nós vamos voltar para o passado. Você acompanhou... Procurando a medalha, está ali atrás. Ali. A medalha. Você acompanhou já a consagração do Careca, né? Você acompanhou o começo do Romário e Sim. Você, dentro de campo, com todos esses, com o Ronaldo. Eu queria te perguntar uma coisa. O Endrick é tudo isso? Ele vai chegar nesse nível? Vamos ampliar um pouquinho o Vitor Roque, esses dois. Porque a gente teve bons atacantes nos últimos... Fred é um bom atacante, mas não é nada demais, na minha opinião. Ficamos mal acostumados, né, Malf? Exatamente. O Gabriel Jesus é um ótimo atacante. O Endrick e o Vitor Roque serão isso tudo, porque você teve dentro de campo com Careca, com Romário, com Ronaldo, Batistuta, talvez, eu não sei se você jogou contra o Batistuta. Enfim. Contra. Uhum. O Endrick e o Vitor Roque são tudo isso? E eu ainda colocaria mais um, que olha como que são as circunstâncias do futebol, né? Eu colocaria ainda o Marcos Leonardo também, que está no Benfica. Mas por estar jogando no futebol português, não tem a mesma grife, né, por assim dizer, que o Vitor Roque, hoje no Barcelona, e o Endrick, daqui a pouco o Real Madrid, eles têm. Eu acredito que ele tem... Primeiro de tudo, eu acho que ele tem muita estrela. Porque com 17 anos, depois de a Inglaterra, 10 jogos sem perder, o cara vai lá e faz o gol da forma que ele fez, então, assim, já mostra a estrela que ele tem. Aí vai no estádio que ele vai, eu acho que vai ser protagonista, e vai e faz o gol contra a Espanha, num jogo que, diga-se de passagem, o português roubou a gente, o árbitro português lá, né? Ele meteu a mão na gente lá e isso não dá para esconder. Agora, ontem, ele vai lá e guarda de novo contra o Novo Horizontino, cansado de uma viagem, e assim, o mais agravante disso tudo é que ele deve ter recebido 2 milhões de tapinha nas costas.
da viagem da Espanha, onde foi o jogo? Foi no Bernabéu, Madrid. em Madrid. Da viagem de Madrid para São Paulo, ele deve ter sido carregado no colo, deve ter recebido 200 milhões de beijos da mãe, do pai, dos amigos. E como que você faz para baixar num jogo contra um Novo Horizontino? Com todo o respeito, trabalhei lá, mas são dimensões diferentes, né? O Campeonato Paulista, de um jogo de seleção brasileira, com tudo o que isso engloba, né? E ele foi lá e guardou de novo, e poderia ter feito 2 contra a Inglaterra, hein? Foi sincero, estava na adrenalina ainda do primeiro gol, e por isso não fez o... Imagina se ele sai de lá com 2 gols contra a Inglaterra. Então, assim, eu acho que tem tudo para ser um grande jogador. Parece que tem uma família por trás também que ajuda muito. Eu fui muito ajudado pela minha família, para não subir para a cabeça, para não achar que era melhor do que os outros, né? Ele parece que tem esse entorno também. E tem 17 anos só. Então, para mim, ele parece mais com o Adriano Imperador do que qualquer outro jogador. Por ser canhoto, é mais baixinho, mas é troncudo também, é forte. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas o cara que faz gol no infantil, faz gol na rua, no asfalto, faz gol na terra, faz gol na grama sintética, grama natural, estava sempre à frente da sua idade também. Ele juvenil jogava junior jogava já semiprofissional. Semiprofissional já estava no profissional. Então, ele sempre andou à frente da idade dele. Eu acho que nós vamos ter uma estrela aí sim. E o Vitor Roque vem atrás dele. Eu acho que vem logo ali atrás dele. E o Marcos Leonardo também. Já está fazendo gol lá pelo Benfica. Hoje não tem a estrela que tem, mas vocês lembram quando apareceu o Neymar e Paulo Henrique Ganso? O Paulo Henrique Ganso era mais estrela que o Neymar. Quando apareceu o Diego e Robinho, o Diego era tão estrela como o Robinho. Depois o Robinho deu um salto e o Diego veio aparecer depois lá na frente. No caso do Paulo Henrique Ganso, teve a lesão, né? Ele não conseguiu. Voltou agora mais no futebol aqui do Brasil, da América do Sul, no europeu e mundial, o Paulo Henrique Ganso não conseguiu ter a projeção que o Neymar teve. Eu acho que vai depender muito dele. Por quê? Ele está no melhor time do mundo hoje, junto com o Manchester City, eu acredito. E já tem 2 lá que já são estrelas no clube. Um é a maior, que é o Vini Júnior, e o outro vem muito bem, que é o Rodrigo. Tem negros o suficiente lá para que o abracem. Tem o Militão, que é brasileiro, tem o Rudiger, que parece ser um cara muito legal, tem o Tchouaméni, Alaba, tem o Camavinga, o próprio Rodrigo, o próprio Vini Júnior. Então, assim, e o Bellingham, que craque, hein? Que craque de jogador, hein? É o Silas deles. Caramba, olha que categoria que tem esse jogador impressionante. E o treinador gosta deles. Então, isso é muito legal. Eu joguei com o Ancelotti, eu joguei um mês pelo Milan, e o Rijkaard estava na seleção da Holanda, e eu joguei junto com o Ancelotti uma turnê nos Estados Unidos e no Canadá. Cara, um cara que, assim, um italiano brasileiro, ele até brincava, ele e o Tassotti, lateral direito, eles falavam, nós somos brasiliani de Milan, somos 2 brasileiros do Milan, e foi muito legal conviver um mês com esses caras aí, que hoje conseguem retribuir aí aos nossos brasileiros, né, o carinho, porque a gente está falando de jogadores negros que estão brilhando no Real Madrid, onde o James Rodrigues não conseguiu, né, que é craque também para mim, mas não conseguiu. Aliás, não foi só no Real Madrid que ele não conseguiu, né? Ele não conseguiu em muitos lugares. E o Rijkaard e o Gullit, né? Antes de passar para o Lito, rapidinho, eles podiam ter nascido uns 300 quilômetros mais ao sul, né? Isso! Eles são do Suriname, né? Os 2? Uns 300 quilômetros mais ao sul, né, Lito? E que 2 personalidades, hein? 2 caras muito, muito humanos, muito gente boa. Agora, deixa eu atrapalhar aí antes do Lito, porque não sei se vocês concordam, né? Mas ontem, olha, juro por Deus, esse negócio de ficar comparando com cara do tamanho Romário, Ronaldo, enfim, Careca. Mas ontem, o gol do Endrick ontem, a matadinha e o chute para mim, eu vi o Romário. Não sei se vocês concordam. Aqui,
aquela controladinha que ele dá e faz o gol. Tinham Ontem eu acabei de crer. O cara é muito especial mesmo. Tinham 3 jogadores atrás dele, na frente dele, e 2 atrás. E ele estava no meio dos 5. E matou a bola e fez o gol. Não, e o posicionamento dentro da área? Ele já quase tinha feito um gol numa roçada do Murilo Cerqueira. O Murilo Cerqueira dá uma cabeçada, se ele fosse um pouquinho mais alto, ele faz. Se fosse o menino lá, o argentino, o Flaco Lopes, teria feito o gol. E se a bola vai um pouquinho mais baixa, ele e Hendrick faria já o gol. Então, isso aí, com 17 anos, não teve muito tempo para aprender isso, não. Isso aí é do cara, né? Silas, você falou que falta no futebol brasileiro hoje um meia, que falta o camisa 10. Você, numa conversa com teu amigo Dorival hoje, o que você falaria? Você sugeriria quem? Você falaria, olha, presta atenção aqui, presta atenção ali. Quem é a tua seleção hoje? Eu levaria os 3. Eu levaria o Marcos Leonardo, eu levaria o Vitor Roque e levaria o Hendrick, que já está. E botaria esses moleques para jogar pensando no futuro. Porque o problema para mim não é lá na frente. O problema para mim é lá atrás. Nós estamos sem lateral direito, sem lateral esquerdo, né? O menino foi bem, o Wendel foi muito bem. Então, assim, pode ter surgido aí, de repente, um lateral esquerdo. Na lateral direita, o Danilo já assim, já está com um pouco de, não diria de idade, mas eu acho que precisa de gente nova ali. E a gente não tem ainda um lateral. O Ian Couto, não sei se vai ser o lateral que se precisa hoje. Hoje o jogo aéreo ele é muito utilizado, principalmente pelos europeus. O Ian Couto é muito pequenininho. Então, para jogar o Ian Couto, tem que jogar com uma linha de 3 lá atrás. E o Brasil, para mim, não necessita jogar com linha de 3, porque tem que atacar mais do que ser atacado. Então, quando você joga com linha de 3, você ataca pela beirada, mas você tira um lá do meio, tira um lá da frente. Então, assim, a menos que você tivesse Cafu e Roberto Carlos novamente, ou Jorginho, ou Leonardo, para fazer aquela ala o tempo todo, ou o próprio Avião, né? Que eu acho que poderia ter tido uma oportunidade. O Rodney deu oportunidade para tanta gente. Eu acho que ele poderia ter tido uma para ver. De repente não dá certo, mas bota lá. Lucas Moura poderia ter tido uma oportunidade, também não teve. Também não sei porquê, né? Tá bem, já está com 31, acho. Mas, de repente, para situações emergenciais, como Copa América, eliminatória, pega os que estão melhores, né? O que está melhor, bota lá para jogar. Num momento passado recente, o Tiquinho aí, o ano passado, na primeira parte do ano, ele fez furor. E não lembraram. Falaram muito do Cano, que é argentino, que poderiam naturalizar, mas não falaram do Tiquinho. Então, assim, mas a seleção, para mim, hoje, tem que pensar a longo prazo, porque senão a gente vai ficar aí mais uma Copa do Mundo sem ganhar nada. E aí nós vamos ficar parecido com a Argentina, né? A Argentina ficou 38 anos, né? Sem ganhar uma Copa do Mundo. E para a gente aqui, isso não pode acontecer, não. Ô, Silas, só para esclarecer, né? Eu vou fazer uma perguntinha depois, se você me permite. Você jogou com o Ancelotti jogador ainda? Jogador. Isso. Porque nós temos idade parecida. Eu estou com 58, Ancelotti deve ter 64, 65, alguma coisa perto disso, né? O Tassotti batia um pouco, mas era um bom jogador, né? Olha isso, Quartarolo. Tassotti, Baresi, Costa Curta e Maldini. Ancelotti e Rijkaard. Como é que você vai entrar numa defesa dessa? Nossa Senhora. E olha o nome que os caras falam. Lá também o futebol decaiu, né? Porque realmente... Decaiu muito. Teve muita questão de aposta lá, né, Quartarolo? Teve muita coisa errada lá. Eles estão pagando ainda um pouco o preço da sujeira que aconteceu, infelizmente, né? Porque hoje Espanha e Inglaterra são os paraísos para os jogadores. Não estou falando de dinheiro, estou falando de futebol, né? Dinheiro está em outro lugar também. Está na Arábia. Isso, está lá no mundo árabe, lá na China, para aqueles lados. Mas a Itália... E naquela época, nós éramos 14 brasileiros na Itália. Eu acho que só o Tafarel, de goleiro, e o Júlio César, de zagueiro, e o Branco, lateral esquerdo. O resto era tudo do meio para frente. O alemão também estava. O alemão também. O restante era tudo do meio para frente.
E os caras que iam para jogar na defesa eram tão bons que iam jogando cada vez mais para frente, né? Porque tinha qualidade, né? Agora, uma coisa incrível, né? Vocês viram os nomes que ele citou, né? Os caras que ele jogou. Agora, o Silas, faleceu na semana passada Orlando Aravena, o técnico do Chile daquela decisão de 89, dentro das eliminatórias, que arranjou uma confusão lá. Eu estava naquele jogo lá em Santiago. Depois do Maracanã, no dia 3 de setembro, teve o problema do Rojas, da fogueteira. Ele era o treinador, né? Foi suspenso pela FIFA, né? Justamente porque o Chile foi suspenso também por causa de tudo aquilo lá. Mas eu me lembrei muito daquele jogo lá em Santiago. Você foi titular daquele jogo, foi titular. Foi, Carnificina de Santiago, né? Nós jogamos com um a menos, desde o início do jogo. O Romário foi expulso, depois o Ormenho já era para ter sido expulso, foi expulso também. E daí o Jesus Dias Palacios, eu sei que você gosta muito de Jesus, né? E a gente começou a chamar aquele árbitro de Judas. Esse aí eu não gosto. Não, mas então, a gente passou a chamá-lo de Judas Dias Palacios. Eu até hoje, eu não entendo. O Arnaldo César Coelho explicou, a regra é clara. Não, aquela é a regra desonesta. Vocês entenderam o que aconteceu naquele gol de empate? Para quem não lembra, né? O YouTube está aí. O árbitro pega a bola da mão do Taffarel, entendendo que ele deu um sobrepasso, talvez tenha dado, e entrega para o Jorge Aravena, aliás, sobrinho do Orlando Aravena, que era o 10 do Chile. O cara põe no chão, ia por aqui, tinha muito jogador do Brasil aqui, ele pôs desse lado, bateu para o Ivo Bassai do lado dele e o cara fez o gol. Ele não deu tempo do Brasil fazer a barreira, que na verdade seria em cima da risca, né? Porque estava dentro da pequena área. Vocês conseguiram entender? A hora, gol do Chile, 1-1. A gente não entendeu nada na hora. Ali aconteceram algumas coisas muito, assim, tristes, né? Primeiro que a esposa do Rojas foi com o Juan Paulo, o filho dele, levar o violão para mim no hotel. E eu fiquei com o violão do Rojas no hotel. E eu trouxe o violão para o Rio de Janeiro, porque a gente não podia sair na porta do hotel, porque eles jogavam pedra. A gente não podia botar a cara na porta do hotel, que a gente tomava pedrada. Então, tivemos que ficar dentro do hotel. Depois, o jogo em si. Antes de começar o jogo, o Romário deu lá um soco nenhum, o outro deu também, mas o juiz só viu o Romário, expulsou o Romário. O Mazinho acho que faz o gol, né? O Mazinho acho que faz o gol. O Mazinho. Que e nunca aí, fez gol na vida, né? E aí eles empatam aquele jogo. Mas a regra naquele momento, Quartarolo, o que era? Se o goleiro segurasse a bola, aqui, ó, até aqui, ó, a criancinha aqui. Se o goleiro segurasse a bola e depois colocasse ela no chão, aí ele teria que chutar, teria que usar os pés. Pegar mais. Mas se a bola viesse, ele encostasse na bola e ela caísse no chão, ele poderia pegar ela de novo. E o Taffarel, ele só espalma a bola, ele não segura. E aí ela cai no chão, ele faz aquela ceirinha, aquele momento. Quando ele vai e pega a bola, vem o árbitro e dá a falta. E aquela falta teria que ter sido cobrada fora da área pequena, pela regra também. E aí foi aquela bagunça que a gente viu, né? Mas o clima estava tão pesado que o efeito daquele primeiro jogo refletiu no Maracanã. E o Chile tomou aquela sanção, aquela punição gigantesca. O Raí, porque o Rojas já jogava com a gente. O Raí tentou um abaixo-assinado na FIFA, nós assinamos todos, para não dar aquela punição de por vida para o Rojas, que é meu amigo até hoje, falo muito com ele, está ali em São Paulo, mora perto do estádio, e a FIFA não aceitou. Então, depois o São Paulo o deixou como treinador de goleiros, ficou por muitos anos, chegou a assumir o clube interinamente num dado momento. Ele foi reabilitado, Silas, em 93, para trabalhar no futebol, que ele não podia mais jogar. Isso. Daí que ele voltou para o São Paulo. São erros, né, que a gente, hoje, como tem muita mídia em cima, tudo, as coisas que estão acontecendo aí, que nada passa mais, né? O Jô tomando uma cervejinha machucado lá, o Corinthians rescindiu o contrato com ele, né? Assistindo um jogo com os amigos, em vez de estar tratando. Falta também um pouco de sabedoria para essa rapaziada de hoje, né? E falando claro também, né? A gente acho que pode falar aqui, quando a cabeça de baixo esquenta, a de cima não pensa, né?
Então, e os caras se enrolaram aí, a gente está vendo aí casos gravíssimos e muita gente se manifestando, porque realmente muitas famílias envolvidas, né? Silas, mudando um pouquinho, né, trazer um pouco mais para cá. Temos um São Paulo aí dando chance a um técnico novo, um técnico que começou endeusado, agora já está sendo numa fase, passando por uma fase de muitas críticas. Como é que você vê esse ano para o São Paulo? Olha, Lito, assim, eu fiquei 11 anos como treinador e quando o treinador não atrapalha, ele já ajuda. Não é verdade? Quando ele não atrapalha, ele já ajuda. As nossas preleções com o Cilinho duravam 15 minutos, porque ele treinava o time durante a semana. Então a gente sabia o que ia fazer. 15 minutos ele falava mais do adversário do que da gente, porque a gente já sabia o que tinha que fazer. E assim, eu vejo que o Carpini é um cara promissor, mas todo treinador que é menor do que os jogadores, ele sofre. Ele não sofre na parte tática, porque a parte tática todo mundo estuda muito, todo mundo viaja. Quando ele sai do Água Santa, eu mandei ele lá no São Lourenço. Ele ficou lá uma semana no São Lourenço, com a esposa, com o auxiliar técnico dele treinando. Marcelo Moretti, que é o presidente do São Lourenço hoje, naquele momento não era. Recebeu ele lá, viu, assistiu treinos, viu jogos. E então, essa parte, para mim, é a menos preocupante. Agora, e a gestão do grupo? São Paulo hoje tem Arboleda, São Paulo tem Rames Rodrigues, São Paulo tem o Luciano, que são jogadores difíceis. O Arboleda não é difícil de lidar. O Arboleda ele é meio doido no dia a dia dele, no extracampo. O Rames Rodrigues parece, ou pelo menos eu acho que ele pensa que ele é maior do que o São Paulo, não é maior do que o São Paulo. E o Luciano tem esse temperamento dele, que ele mesmo falou pra gente na área técnica ali, num jogo que a gente fez do São Lourenço contra o São Paulo, lá no Morumbi. Não, meus amigos me ajudam, minha esposa me ajuda, o treinador me ajuda, aí eu me acalmar, aí eu conseguir me equilibrar melhor e tal, porque o São Paulino fica com medo que, de qualquer maneira, ele possa ser expulso. Mas eu particularmente, gosto do Luciano. Talvez não como protagonista principal, mas um cara que aporta gols, aporta, sabe, não tem medo, qualquer jogo para ele, em casa, fora, ele encara, ele é raçudo. Mas eu vejo assim que o Carpini tem essa gestão para fazer. E eu não sei até que ponto o Muricy está disposto a se desgastar para ajudá-lo ali. Porque o Muricy, inclusive, foi um dos que avalizou a vinda dele para o São Paulo. E eu, quando o Carpini chega, o Carpini é meu amigo aqui de Campinas, aqui de Valinhos, e eu falei para ele, Carpini, você só não vai dormir com o Muricy, mas você toma café com ele, almoça, toma café da tarde, janta com ele, e bebe dessa água aí, que o cara é tricampeão brasileiro, o cara é campeão de tudo, e o cara, ele, como a gente diz na gíria do futebol, o Muricy é papo reto, o Muricy não tem coisinha com ele não, nada disso. Então, agora, ganhou do Corinthians, um tabu ali de bom tempo, ganha do Palmeiras, o melhor time hoje no Brasil, junto com o Flamengo, na minha opinião, não sei se vocês concordam com isso, né? Talvez. E aí tem esses tropeços, né? Ganha do Ituano lá daquele jeito que foi e tal, e aí é eliminado contra o Novo Horizontino, que perdeu só de 1-0 para o Palmeiras no primeiro tempo, poderia ter saído na frente até. Então, assim, não é demérito você perder hoje para um Novo Horizontino. Mas, como o futebol é sentimento, para quem está do lado de fora, dá para explicar para a torcida que o Ramos só treinou na sexta-feira? Ficou a semana inteira sem treinar para o jogo contra o Novo Horizontino? E aí você é treinador, como é que você reage a uma situação dessa diante do teu grupo? Aí você vai lá e bota o cara para jogar. Os outros jogadores vão falar, pô, mas quem manda aqui não é o cara. Quem manda aqui é alguém de lá de cima que mandou colocar o Ramos. Uma coisa é vir o time da Arábia Saudita aqui, você precisa fazer caixa e fala, o Carpini, coloca para mim o Casares. Júlio, Carpini, por favor, coloca para mim o Zezinho para jogar, porque a característica que o time lá na Arábia quer é essa, e é o Zezinho, e vão levar ele, vai entrar no caixa aqui uma fortuna. Pô, presidente, conta comigo, vou botar o Zezinho, o Joãozinho, o Pedrinho, quem o senhor precisar. Agora, põe e acabou, aí você não precisa do treinador, quem está mandando é você. Vocês falaram do Cilinho aí que rejeitou a seleção brasileira. Por isso, o Muricy também rejeitou a seleção brasileira, porque o presidente lá, o Ricardo Teixeira, deu num guardanapo para ele.
Aqui, assina aqui no guardanapo. Assina no guardanapo, tá de brincadeira? Né? Então, assim, eu acho que precisa dar tempo. Ele é menor do que todos os jogadores do São Paulo hoje, o Thiago Carpini. Talvez um menino ou outro das inferiores lá das categorias de base que subiu, não. Mas se for ter uma briga com um com o outro, hoje ele é menor. Diferentemente do Tite. O Tite hoje no Flamengo ele é igual a qualquer um. Ele é maior do que o Arrascaeta, o Tite. É maior do que o Gabigol, é maior do que Bruno Henrique, é maior do que Pulgar, é maior do que De La Cruz, é maior. E olha a diferença quando você está na gestão. Então, o Jorge Jesus, quando chega no Flamengo, tinha uma cartilha. Se não rezar a cartilha, tá fora. Se eu pegar na praia em horário que não é para estar na praia, morreu comigo. E os caras aceitaram e olha no que deu. Então, assim, aí vai depender da diretoria e o torcedor. Porque hoje o torcedor, ele faz a pesquisa de aceitação e aí o dirigente que tem medo, se não for aceito, vai lá e corta o cara. Ah, se for aceito, vá, 51, né? 50 mais 1, já vamos dar um pouquinho mais de tempo. E os resultados, né? Então, eu acho que tem que dar tempo. O São Paulo tem um elenco bom, na minha maneira de ver. Tem que arrumar um lateral esquerdo agora. Está só com o Wellington. E o Wellington não sabe se ele quer ficar no São Paulo, se ele quer ir embora. Isso também é complicado. Lá atrás tem gente boa. Até perder para o Novo Horizontino, ninguém falou da saída do Beraldo. Só falavam que ele estava muito bem lá no Paris Saint-Germain, que é fato. Mas não falavam aqui no São Paulo que o Beraldo estava fazendo falta. Aí foi perder, já o Beraldo já tinha que estar ali, e não sei o quê, e o Luiz Gustavo chegou e machucou, e o Luan que não serve mais, e não sei o quê, mas o elenco do São Paulo para mim é um bom elenco. 2, 3 peças ali para ajustar, eu acho que pode brigar em qualquer instância aí de qualquer campeonato. Amigos, nós estamos chegando aqui no final, então, por favor, a gente está aqui chegando no final. Uma perguntinha, por favor, rápida para cada um. Não, só, deixa eu só falar. E eu vou responder rápido. Olha, virou aqui um caos. O Toné está em cima de mim por causa do horário. Então, não, gente, uma perguntinha rápida para cada um para a gente poder encerrar. Não, eu só queria falar uma coisa sobre... Não é nem pergunta, viu, Lito? É que a situação do Rames Rodrigues está tão complicada lá que ele conseguiu, na data FIFA, voltar depois do Arboleda, que sempre era o último, viu, Lito? Eu vou ser rapidinho e estou para falar uma coisa. Guardanapo do Ricardo Teixeira eu também não assinava. Viu? Pois é. Já veio sujo. Já veio sujo. Inaceitável. Olha, você vê, Silas, na mão de quem você está aqui nesse monte de traíra. Nós combinamos uma coisa, vamos botar o Silas em saia justa. Vou fazer uma pergunta curta e grossa para você. Tele ou Cilinho e por quê? Só isso. O Cilinho. O Tele tinha mais nome, o Tele tinha mais rodagem, depois veio a ser campeão de coisas importantes. O Tele não gostava de brincadeira, cuidava também os jogadores fora do campo, mas o Cilinho, taticamente, para mim, enxergava mais. Né? Os dois não estão mais com a gente, mas, assim, eu tenho que ser sincero. E se não sei se vocês já perguntaram para o Raí, para o Miller e para o Careca, a resposta vai ser a mesma. Porque dois ótimos treinadores. Aqui não tem demérito nenhum com relação ao Tele, muito pelo contrário. Meu paizão também, na seleção, na Copa de 86, me convocou, cuidou de mim. Mas o Cilinho, ele enxergava muito além do campo. E taticamente, um dia ele tirou o Careca em Piracicaba, o Careca no intervalo. Não, Careca, tá bom, já pode ficar. Nós vamos ganhar um jogo com o Pianelli que vai entrar, Zé Teodoro e Silas do lado direito, assim, ganhamos o jogo ali. E ele falava uma coisa pra gente: se vocês fizerem o que eu estou falando para fazer e der errado, a culpa é minha. Mas se vocês não fizerem o que eu estou falando para fazer e der errado, a culpa é de vocês e vai ter consequência. Então a gente fazia o que ele mandava fazer e deu certo, né? Então ele era muito bom. É só por isso. Então, desse para o ímpar aí, vou emendar. Eu coloco o Careca no patamar, na mesma prateleira de Ronaldo e Romário, cada um com sua característica. Careca gênio. Você acha que o Careca é um pouco subestimado? Nós estamos falando de outros dois que foram campeões do mundo, né? É igual o Mário Kempes para a seleção argentina. Foi campeão do mundo em 78, mas ninguém fala.
Por quê? Porque foi um campeonato complicado, tinha ditadura no meio, tinha muita política envolvida e tal. Não fala, só falam de Maradona e Messi. O Careca, para mim, foi o melhor centroavante que eu joguei. E eu joguei com o Romário também. E o Romário, a gente estava na Copa América e o Bebeto de Oliveira, professor, perguntou para ele: quem é o melhor centroavante do mundo para você? Ele falou: Careca. E o segundo? Ele falou: o segundo sou eu. O Romário falou isso, e o segundo sou eu. Então, assim, estamos falando de 3 fenômenos, né? Eu tive com o Ronaldinho o fenômeno esses dias atrás lá no Canindé e com o Rivaldo. 3 fenômenos da grande área. Cada um com a sua característica. O Careca fazia gol de cabeça, o fenômeno não. Careca, fenômeno, mais perna esquerda. O Romário tinha pouca perna esquerda. Agora, o Romário da meia-lua para dentro, ele entrava driblando, pintando a cara dos caras, do goleiro, entrava com bola e tudo, e sempre muito bem posicionado. O Ronaldo já arrastava mais, né? O fenômeno. Ele pegava a bola no meio campo, ele ia arrastando e com aquela potência toda dele. Então, assim, características diferentes, mas se eu sou treinador, eu fechava o olho e qualquer um que caísse podia colocar lá que dava conta. Amigos, agora eu não posso mais. A ordem aqui é finalizar. Como finalizar? Queria eu finalizar como Careca ou finalizar como Romário. Vou ter que finalizar aqui da maneira que não é ideal. Silas, obrigadíssimo. Fica aqui o convite para você voltar. Mas não é mais uma vez, não. É para você voltar mais 10, 20, 30 vezes, porque você tem muito futebol, muita história, é muito agradável conversar com você. Meus amigos, muito obrigado aqui pela participação de vocês. Vocês sabem que não é só o entrevistado. A qualidade do entrevistador também é necessária fazer uma bela entrevista como foi essa agora. Amigos, obrigadíssimo. Até segunda-feira. Segunda-feira nós temos muito para falar de estaduais. Olha lá o homem com a taça. Esse aqui é para os entrevistadores. Aqui, ó, troféu para vocês. Só tem craque aí. Obrigado. Gente, quanta honra, hein, Silas? Quanta honra. Para mim. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Abraços. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.